dia, né, gente? Bom dia. Eu vou estar falando sobre gênero como performatividade imposta na material do Carter. Meu nome é Alice Sim, quem é minha Batista Stefano nunca vi na vida, mas sou meio slide dele, então tá tudo certo. Explicando o termo performatividade, porque você falou estava performance, é uma questão de nomenclatura mesmo, em musculatura, porque performance de gênero é isso aqui, performance de gênero é drag. Autoconsciente. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou jogando com o gênero aqui. E a performatividade não é consciente. Ela é um sistema de repetição. E a partir dessa repetição constante, você constrói algo que se prevê ontológico. Então é na repetição do ser mulher que a gente cria esse ser mulher. Então eu só queria explicar essa questão do termo. E a gente vai falar de como essa performatividade ela é entendida como uma imposição social. Como isso aparece na obra da Angela Carter. Uma coisa que eu faço muito, vocês vão reparar que eu foco muito em teoria e depois eu falo da obra literária, porque para mim a teoria é fundamental. Então vamos lá, olha o meu slide aqui. Estou pensando que vai estar falando da RuPaul, e é sobre isso. Ela fala, we're all born naked and the rest is drag. Todos nascemos pelados e o resto é drag. Porque é exatamente sobre essa questão de o gênero é o tempo inteiro performativo, performático. Então, desde o momento que a gente nasce, daí para frente, tudo é performatividade de gênero. Então, a gente só tem o nosso nascimento daí para frente, é tudo drag. Então, vamos falar do clássico Não se nasce mulher. Não se nasce ninguém nasce mulher, prova-se mulher, assim, de voar. Que é a questão de que não existe exatamente essa ontologia. A mulher, ela é construída a partir de um sistema social. Se a gente pensar, por exemplo, na crítica lésbica da Blake Wittig, ela vai falar que não existe mulher além daquela submissa do homem. Então, que é uma classe que o movimento feminista deveria, inclusive, destruir, porque ela é construída a partir de uma posição de submissão. Então, para explicar essa questão da construção da mulher, eu trouxe essa citação também da Wittig, que é, ao admitir que existe uma divisão natural entre mulheres e homens, nós naturalizamos a história. Nós assumimos que homens e mulheres sempre existiram e sempre existirão. Não só naturalizamos a história, mas também, consequentemente, naturalizamos os fenômenos sociais que expressam nossa opressão, tornando impossível a mudança. E eu também quis terminar essa parte com uma frase da Angela Carter, que ela tem um texto teórico, um ensaio, que é A Mulher de Sade, do qual ela debate com os ela vai abordar o texto dela, e ela fala, nossa carne chega até nós através da história. Então, é uma posição bem materialista, né, de tudo que nós somos, todas as questões de gênero, elas são históricas, elas são localizadas. Aí eu falo um pouco de Foucault, que eu gosto de Foucault. O Foucault vai trabalhar com a ideia de microfísica do poder, que é uma concepção de que o poder ele não existe a partir de um lugar sobre outro lugar. Ninguém tem poder. O poder é um sistema que percorre todo o meio social e ele se exerce constantemente, de modo que não existe um fora do poder. Tudo que está fora do poder também é construído pelo poder. Então vamos lá. Quando penso na mecânica do poder, penso em sua forma capilar de existir, no ponto em que o poder encontra o nível dos indivíduos, atinge seus corpos, vem se inserir em seus gestos, suas atitudes, seus discursos, sua vida cotidiana. Onde há poder, ele se exerce. Ninguém é propriamente falando seu titular. E, no entanto, ele sempre se exerce em determinada direção. Não se sabe ao certo quem o detém, mas se sabe quem não isso. Então, quando a gente pensa nesse gênero construído, nesse sistema de que a mulher é a submissa do homem, a gente tem essa noção de que o poder ele se exerce constantemente. Ele está o tempo inteiro ali acontecendo. E a ideia de que o gênero é uma performatividade imposta, que é o que vai aparecer dentro do texto da Angela Carter. Não só o gênero é performativo, é parte de uma série de repetições, mas essas repetições elas são completamente impostas no e pelo meio social. Como estratégia de sobrevivência, os gêneros são performances com consequências claramente punitivas. Gêneros discretos são parte das exigências que garantem a humanização de indivíduos na cultura contemporânea. E aqueles que falham em fazer corretamente seus gêneros são regularmente punidos. E aqui a gente pode pensar até no que aconteceu agora nas Olimpíadas, com aquela atleta que foi acusada de ser trans, de ser homem, sendo que ela era uma mulher cis, simplesmente não encaixava na performatividade feminina, por isso ela foi atacada.
Eu cheguei a ver comentários de homens falando: vocês já viram alguma mulher com pelo na churreia? E mulheres responderam assim: sim, mulher. Então isso é imposto e tem punição, uma punição social. A gente não faz de várias mortes. Caráter historicamente construído da oposição entre masculino e feminino produz como um dos seus efeitos justamente a aparência de uma oposição invariável e monótona entre homens e mulheres. Então esse poder constante que se repete com o tempo cria a ideia de uma ontologia, de que sempre foi assim. Sendo que esse sempre foi assim é criado pelo próprio poder. Vamos falar da Angela Carter. Mas ele está também doida, gente. A Bruna vai falar mais dela depois, eu não vou entrar muito na questão da vida pessoal dela, porque não interessa. Ela estreia com o romance Cheryl Dance, se estiver errado, assim, todos, tá? Ela estreia com o romance Cheryl Dance, em 1966, e em seguida ela publica esse romance The Magic Toy Shop, que vai se tornar um filme de televisão, que ela escreve depois, tá? E eu só quis trazer porque é o primeiro romance dela que vai se tornar literatura dramática, e eu trabalho com a literatura dramática da Carter. A obra-prima dela é The Bloody Chamber and Other Stories, que ela reconta contos de fada a partir de uma perspectiva de terror feminista. E o The Sitting Woman, The Ideology of Pornography, é o ensaio dela, que é onde ela traz toda a parte teórica que sempre vai aparecer nos textos artísticos dela. Então vamos falar de The Curious Room. The Curious Room é um conjunto de obras dramáticas da Carter, que apesar dela ser conhecida pela sua literatura narrativa, ela escreveu poesia e obras dramáticas, inclusive o filme The Company of Wolves, que virou um dos grandes filmes de lobisomem da história, e que é uma releitura de Chapeuzinho Vermelho, inspirado por 3 contos dela, do The Bloody Chamber. E o The Curious Room que foi publicado póstumamente em 1996, a Angela Carter mora em 1992. E nele a gente tem o roteiro do filme The Magic Toy Shop, que eu acabei de falar, um libreto de ópera Orlando, que é uma adaptação do romance da Virginia Woolf, que é o objeto de pesquisa do mestrado, e o roteiro do filme The Company of Wolves. A gente também tem várias peças de rádio, a gente tem a única peça de teatro que ela escreveu, que chama Lulu, inspirada por uma atriz por quem ela tinha fangirling. E essa é a obra que contém Vampirella, que é a peça de rádio da qual eu vou falar. Vampirella foi uma peça de rádio escrita e produzida em 1976 e ela serviu como inspiração para o conto A Senhora na Casa do Amor, que é um dos contos de The Bloody Chamber. E vamos falar sobre o que é Vampirella. Vampirella se inicia com essa pergunta: pode um pássaro cantar apenas a música que conhece ou pode aprender uma nova? E essa pergunta vai aparecer várias vezes no texto. E a Vampirella é essa vampira, uma vampira que mora num castelo isolado, e eventualmente um herói chega nesse castelo. E a vampira tira várias cartas de tarô a vida dela inteira, e sempre vê a carta da morte, é sempre uma questão que nunca muda. Até que sai a carta do amor, que surge na presença do herói. O herói vem, entra no castelo, e aí existe um serviçal que trabalha para a Vampirella, e entra em um jogo de sedução no qual ela está trabalhando com a morte dele, ela vai se desviar para matá-lo, e ele está no jogo ali meio sexual, mas ele é virgem, então ele é inocente o suficiente para não cair nas garras dela. Então eles vão para o quarto, e quando ela está arrumando a cama para matá-lo, ela corta o dedo. E essa é a primeira vez que ela vê o próprio sangue. E nisso que ela corta o dedo, o menino pega o dedo dela e chupa o sangue, que é uma coisa que a mãe dele fazia para ele quando ele era criança e se machucava. E isso rompe completamente com a vampira, porque não só é a primeira vez que ela vê seu sangue, mas inverteram-se os papéis. E isso destrói a existência da vampira. Todos os quadros dos antepassados dela viram de costas enojados. Detalhe, todos os antepassados dela são homens. A gente fala, inclusive, do Drácula, como um dos antepassados dela. Então, tem toda essa historiografia dos vampiros que chega até ela. E acontece esse evento, o garoto dorme na cama dela, e quando ele acorda, ela já não está mais lá. Tem só um fio de sangue e ela voou para longe da vida. Então, vamos interpretar o que está acontecendo aqui dentro da questão da performatividade do gênero.
A vampira fala: eu sou obrigada a repetir seus crimes. Assim é a minha vida. Eu existo apenas como uma compulsão. Então, é exatamente essa questão de a mulher existe ali apenas como uma repetição daqueles atos que sequer foram criados por ela. E ela não tem como escapar desse sistema. Uma das tradições da Angela Carter em O Desejo de um Homem, que é um tanto romântica, é a possibilidade do amor verdadeiro ser uma fuga ao sistema patriarcal. Que ela constrói o jogo de poder entre um opressor e um oprimido, e ela fala: isso não quer dizer que é o homem e a mulher, quer dizer que é um opressor e um oprimido. Ela trabalha com o Marquês, um opressor e uma oprimida. E ela trabalha com o Marquês de Sade. Ela fala: a gente tem mulheres opressoras ocupando o papel do homem. É um papel social, não um papel de gênero. E a possibilidade de fuga disso é o desejo mútuo. E ela usa as expressões carnais. É o eu quero te comer, mas eu quero que você me coma. Então, a partir do momento que a gente constrói esse elo, a gente consegue romper o sistema de opressão. E é exatamente isso que a figura do herói vai ocasionar dentro da história. Que no momento que ele chega e demonstra o amor, porque não é a chegada dele que muda, é o fato dele chupar o sangue dela, esse cuidado. Rompe com o paradigma, rompe com o sistema. Então a gente pode ver um pássaro cantar uma canção nova, uma canção que ele não conhece. Então parece que é uma coisa meio doida assim, mas é até bonitinho, não romântica. E vamos falar da ideia da mulher perfeita, que aparece muito na história. A vampirella, ela é construída como tão perfeita que ela não chega a ser uma mulher, porque ela não abre espaço para a imperfeição. E um paradigma do sistema de gênero que a gente vai abordar é a ideia de que você nunca vai chegar lá. A gente tem essa idealização de esse é o gênero, e ele é impossível de ser concretizado, ele precisa ser assim para que o sistema funcione. Então, a gente falando dela, fala-se que sua beleza era um sintoma da sua desordem. Não havia sobre ela nenhuma daquelas tocantes imperfeiçõezinhas que você conseguiam com a imperfeição da condição humana. Ela é a obra-prima da aparência. Ela é uma imitação de uma mulher boa e demais. E esse não é o único momento que a Angela Carter aborda a ideia de uma mulher perfeita. Ela faz isso num romance que chama The Passion of New Eve, em que ela trabalha exatamente essa ideia de a mulher perfeita não vai existir. No The Passion of New Eve, a mulher perfeita é um homem. Então, essa ideia de é impossível, não se chega lá. E essa que para mim é assim, Angela Carter sendo Angela Carter. Maridos, deixem-me recomendar a última novidade para a paz no casamento. Um cadáver, a mulher perfeita. Então, é a ideia de que para o relacionamento, a mulher e a morte não reclama. É preferível uma mulher morta que ela vai reclamar. Então, é a construção da mulher enquanto uma criação histórica, localizável, social, e que a possibilidade de fuga do sistema de performatividade repetida é o desejo mútuo, é a possibilidade de rompimento de um sistema de opressão, que não é necessariamente marcado pelo gênero, mas de opressão ou definição. Então, aqui as referências de Butler, Angela Carter, Foucault, e a Heloísa Borges de Holanda, que eu tirei algumas citações da Betty nesse texto, e também um agradecimento especial ao CNPq